Oi pessoal, vamos começar mais uma videoaula, dessa vez falando sobre evolução biológica. O que seria evolução? Quando nós pensamos em evolução, como está no desenho aí, a gente parte de alguma coisa mais primitiva para algo um pouco mais evoluído, né? E se a gente não olhar para a evolução, a gente não consegue entender a história da nossa vida aqui no planeta Terra. Mas nem sempre foi visto dessa forma. Antes da gente entender a evolução como ela é hoje, existiam algumas teorias. E eu vou falar um pouquinho sobre elas, tá? A primeira teoria que a gente vai estudar seria o fixismo. O que seria esse tal desse fixismo, pessoal? Os seres vivos eles seriam feitos da forma como eles são hoje. Sempre foram da forma como eles são hoje. Nem sempre se vê a evolução como um processo natural, né? Pela qual as espécies aparecem e desaparecem ao longo do tempo. Durante muito tempo, admitiu-se que as espécies surgiriam tal como elas são hoje, da mesma forma que elas são hoje, imutáveis. Esse seria o fixismo. Essa teoria sempre foi bem aceita no século XVIII e dizia que todas as espécies foram criadas tal como elas são até hoje, né, imutáveis. Um dos maiores defensores do fixismo foi esse carinha aí ao lado, que foi o Georges Cuvier. Ele é francês, tá, pessoal? Essa teoria surgiu no século XVIII, como eu falei antes, e XIX, e teve um grande apoio da igreja. Mas prestem atenção nesse detalhe: fixismo não é criacionismo. Muita gente confunde isso, tá? Porque o fixismo e o criacionismo eles andam de mão dada. Só que o criacionismo acredita num Deus todo-poderoso, soberano, uma criatura cheia de poder que criou as coisas como elas são. O fixismo já não. O fixismo não acredita que as espécies surgiram criadas por um Deus superior. Eles acreditam que elas surgiram, do nada, entendeu? O fixismo é diferente do criacionismo, sendo que os dois acreditam que as espécies nunca mudaram, nunca evoluíram, nunca houve mutação entre elas. Como eu falei para vocês, o criacionismo é muitas vezes confundido com o fixismo, né? Só que no criacionismo acredita-se que é a interpretação de Gênesis, da Bíblia, né? Que o Deus Todo-Poderoso criou todas as espécies como elas são hoje, sem evolução também. Já no evolucionismo, que é a teoria que nós acreditamos hoje, inclusive por conta de várias evidências que a gente tem aí, né? E eu vou falar sobre elas daqui a pouco. É um pensamento que transitou gradualmente, foi vindo devagarzinho, uma visão evolucionista. Isso é, admite-se que as espécies se alteram de forma longa e gradual ao longo do tempo, originando outras espécies. As espécies evoluem a partir de outras espécies pré-existentes. É isso que entende o evolucionismo, tá? Então vamos lá. O pensamento geológico estava prestes a mudar e diante de novas descobertas, as ideias fixistas e criacionistas pareciam incoerentes, né? Como a gente entende hoje que é bem incoerente isso. Então, observando, a descoberta cada vez mais frequente de fósseis, observando os fósseis, né, pessoal, a gente consegue perceber e descrever formas de vida muito diferentes das formas que a gente tem hoje no planeta. E aí, o evolucionismo admite a existência de mudanças progressivas nos seres vivos, como eu falei para vocês ainda há pouco, a partir de ancestrais comuns, né, que são essas mudanças que ao longo do tempo geológico vão dar origem a espécies diferentes. Mas para essa teoria ser aceita, tem que existir alguns argumentos. E aí, dois grandes homens falaram sobre o evolucionismo. Eles podiam divergir em muitas coisas, eles não concordavam em muitas coisas, Lamarck e Darwin. Mas os dois entenderam que os seres evoluíam de alguma forma, se adaptavam ao meio em que viviam. Esses dois foram os dois grandes filósofos, estudiosos, biólogos, né? Darwin era um biólogo e tal, que entenderam a evolução da espécie. O evolucionismo, foi apenas em 1859, com o livro A Origem das Espécies, que Charles Darwin conseguiu acabar e questionar as teorias fixistas, em 1859, pessoal. E aí a gente tem alguns argumentos para comprovar a evolução. Eu vou explicar para vocês alguns argumentos para a gente poder defender a evolução. Um dos argumentos
que é bem forte, são os argumentos paleontológicos, né? Que é o estudo de fósseis. O que são esses fósseis? Fósseis são dados que apoiam o evolucionismo através da paleontologia. Através desse ramo da ciência, podemos concluir que no passado o planeta foi habitado por seres bem diferentes do que são hoje, né? E o que são fósseis? Além de ossos, a gente considera fóssil também fezes, pegadas, mordidas, túneis ou trilhas. Tudo isso é considerado registro fóssil. E como é que se forma um fóssil? Não é nada fácil, não é nada fácil surgir um fóssil, né? O ser vivo ele vai morrer, aqui como vocês estão vendo, vai ser soterrado, né, por sedimentos, nesse caso aqui areia, porque ele morreu e foi parar debaixo d'água, digamos assim, né? Ele foi soterrado por sedimentos. Parte dele, houve uma decomposição na parte dele e a parte dos ossos, as partes mais duras do corpo desse animal, ela foi fossilizada. O que seria essa fossilização? Seria uma mineralização dos ossos. É como se os ossos desse animal virassem rocha também, virassem pedra também. E assim eles conseguem ficar conservados no meio de todo aquele sedimento, no meio de todo aquele mineral. Então, o fóssil, pessoal, na maioria das vezes, é a mineralização de algum ser vivo, né? Seja ele o osso, alguma parte do ser vivo. Geralmente são os ossos, as partes duras que formam fósseis. E depois dessa fossilização, depois dessa mineralização dos ossos, acontece o afloramento, né? Por movimentação de placa tectônica, movimentação de terra, esse fóssil ele vai aparecer, né, novamente. E é assim que a gente encontra e encontrou os fósseis de dinossauros, por exemplo, de animais que já não existem mais. Tem outra forma da gente fazer a comprovação de evolução sobre a embriologia, quando a gente compara embriologicamente falando. Hoje em dia a gente já tem essa tecnologia, né? E a gente consegue comparar animais no seu desenvolvimento embrionário. Coloquei aí para vocês uma imagem, tá vendo aqui tem, não sei se vocês conseguem ler, mas tem um peixe, uma salamandra, uma tartaruga, uma galinha, um porco, um bezerro, um coelho e um ser humano. Nessa fase aqui do desenvolvimento embrionário, todos eles são iguais. Vocês conseguem perceber? Todos eles são iguais, que vão dar origem a estruturas bem diferentes lá no final. Mas nessa fase do desenvolvimento embrionário, me comprova que em algum momento da vida, eles vieram de um mesmo ancestral comum, tá? Está escrito aqui, tá vendo? À medida que o embrião se desenvolve, surgem características individualizadas e as semelhanças diminuem. As semelhanças na anatomia são consideradas como uma evidência evolutiva. As estruturas vestigiais. O que seriam estruturas vestigiais? São vestígios de estruturas anatômicas que apoiam também a teoria evolucionista, né? E esses vestígios são de estruturas que já não são mais usadas. Aqui nesse exemplo tem a bacia de uma baleia, que não funciona porque ela não tem membros inferiores, né? Ela só tem nadadeiras. Foi atrofiada essa bacia aqui da baleia, mas está lá ainda, não tem função, perdeu a função. Um outro exemplo dessas estruturas vestigiais é o nosso apêndice, né? O nosso apêndice hoje ele não tem função, nosso apêndice cecal é o nome dele. Hoje ele não tem função, mas um dia, no nosso antepassado, que ele era herbívoro, esse apêndice ele servia para digerir celulose, né? No momento da vida do ser humano em que ele foi herbívoro e não tão carnívoro quanto é hoje. Então essas estruturas elas mostram também a evolução da espécie, né? As estruturas elas vão se atrofiando porque elas já não têm mais função, elas vão perdendo a função em determinado grupo e no outro grupo elas fazem muito sentido. Cavalos e coelhos, eles ainda têm o apêndice, são mamíferos que ainda têm apêndice que está em total funcionamento, porque digere celulose, porque eles são herbívoros por natureza, né? Outros argumentos do evolucionismo. Argumentos de anatomia comparada. O homem sempre teve a necessidade de organizar o mundo que está à nossa volta, né? A grande diversidade do mundo vivo despertou a necessidade de organizar um sistema de classificação. Alguns desses mecanismos baseiam-se no grau de semelhança nos caracteres morfológicos, ou seja, na anatomia comparada. Quando a gente fala sobre evolução e de anatomia comparada, pessoal, a gente pode perceber aqui, ó,
Tá vendo aqui? A gente tem ossos humanos que seriam os mesmos ossos, né? Só que exercem funções diferentes em estruturas diferentes de outros animais. Em aves, em répteis, enfim. Em aves e répteis seria o mesmo osso, né? Que teria uma origem embrionária igual, que vão exercer funções diferentes. Isso é a anatomia comparada. Aí tem a evolução divergente. Ao analisar a estrutura de alguns organismos, verificamos que alguns órgãos, embora desempenhem funções diferentes, apresentam um plano estrutural semelhante, que pode incluir ossos semelhantes e posições semelhantes. Tá vendo aqui? Como tá no desenho para vocês, foi o que eu falei no slide anterior. São ossos semelhantes, nesse caso aqui, que tiveram funções divergentes, que têm funções diferentes, né? Quando essa situação ocorre, dizemos que são estruturas homólogas. Estruturas de origem embrionária semelhante, como eu falei para vocês, constituída por ossos idênticos, plano de organização semelhante, embora possam apresentar aspecto diferente e desempenham funções diferentes também. Aí tem a evolução divergente. Estruturas homólogas são interpretadas como resultado de uma seleção natural sobre indivíduos que enfrentam diferentes pressões seletivas. Dentro de uma população de uma espécie, existem variações de parte dessa população migrar para outro lugar, ou se parte dessa população migrar para outro local com pressões ambientais diferentes. No meio são selecionados organismos que apresentam características que tornariam mais aptos a esse meio. Isso seria uma evolução divergente. Né? Seriam estruturas homólogas, estruturas iguais, que são interpretadas como resultado da seleção natural. No próximo slide eu vou explicar melhor isso aqui para vocês, olha só. Nesse caso aqui, a evolução convergente, tá vendo aqui, ó? A asa do inseto tem estrutura embrionária completamente da asa de uma ave, tem estruturas completamente diferentes de formação, mas que exercem a mesma função. Isso seria uma evolução convergente. A evolução divergente vem, como eu falei no slide anterior, vem de órgãos que têm a mesma origem embrionária, mas que exercem funções diferentes. Nesse caso aqui é o contrário. São órgãos com origem embrionária completamente diferente, mas que exercem a mesma função, porque eles estão num meio, no caso meio aéreo, né? Num meio que cobra isso deles. O pássaro ele precisa saber voar, assim como um determinado inseto também tem que saber voar. Entenderam? Conseguiram perceber a diferença? Né? São órgãos, nesse caso aqui, órgãos com origem embrionária diferente, com estruturas anatômicas diferentes, mas que exercem a mesma função. Nesse caso aqui, o voo. Evolução convergente. Vamos continuar na evolução convergente. Foi o que eu falei, estruturas análogas aparecem no mesmo meio, porque a seleção natural favorece isso aos indivíduos, né? Cujas características os tornam mais aptos, independente do grupo ao qual eles pertencem. Foi o que eu falei para vocês no slide anterior. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os argumentos bioquímicos. Esses argumentos, pessoal, que eu estou falando para vocês, é tudo para comprovar a evolução biológica das espécies, tá? É para a gente poder entender por que hoje se acredita tanto em evolução das espécies. Nos últimos anos, a gente tem desenvolvido estudos comparativos de proteínas e ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, vocês sabem que a gente está falando de DNA, né? A gente consegue, hoje em dia, fazer estudo de proteína e de DNA com muita facilidade. A ideia seria estabelecer a relação de parentesco entre os organismos. Diferenças entre proteínas fazem corresponder características diferentes. Assim, quanto mais próximos evolutivamente estiverem os animais, mais semelhantes vão ser as suas proteínas. A gente faz isso com o estudo de aminoácido, né? Quando a gente percebe num animal, tipo assim, nos macacos e nos seres humanos, nos chimpanzés, mais precisamente, e nos seres humanos, a nossa formação de aminoácidos, a nossa cadeia de aminoácidos para formar uma determinada proteína é idêntica.
né? Isso mostra que nós e os macacos, nós somos parentes muito, muito próximos. Nós e os chimpanzés, nós somos parentes muito próximos, porque foi feita, né, uma análise de DNA, uma análise de proteínas de seres humanos e de chimpanzés, e foi percebido que a quantidade de aminoácidos para fazer uma determinada proteína é igual. Então, assim, não existe diferença entre os nossos aminoácidos e os aminoácidos dos chimpanzés para fazer determinada proteína. Isso mostra para a gente que nós somos muito próximos dos chimpanzés. Então, pessoal, voltando aqui, esses argumentos bioquímicos, eles mostram para a gente a nossa proximidade evolutiva com determinadas espécies, através de estudos de aminoácidos, de estudos de proteínas e de estudos de DNA ou RNA. Adaptações evolutivas. Assim, a gente sabe hoje, né, que o meio, ele seleciona os animais que vão viver nesse meio. E para você viver bem em determinado meio ambiente, você tem que estar adaptado a ele, né? E se tratando de natureza, de insetos, de animais e afins, existem duas formas muito básicas para esses animais conseguirem se adaptar evolutivamente, né? Seria a camuflagem e o mimetismo. O que é a camuflagem? A camuflagem é o organismo ser semelhante ao ambiente que ele vive, dificultando assim a visualização dos predadores. O animal, ele é parecido no lugar que ele vive. Essa camuflagem pode ser de duas formas. Pode ser através de homocromia, que seria a mesma cor que o ambiente tem, e por homotipia, seria um formato semelhante ao ambiente em que ele vive. Tem uma borboleta aí embaixo que eu coloquei para vocês verem. Ela tem a asa dela no formato de uma folha verde, uma folha seca, perdão. Então, se ela estiver andando pelo chão, no meio das folhas secas, ela vai estar camuflada tanto na homocromia quanto na homotipia, porque ela vai ter a mesma cor das folhas secas que estão no chão e vai ter o mesmo formato das folhas secas que estão no chão. Então, assim, essa camuflagem ela é perfeita, né? Outro inseto que faz isso muito bem é o bicho-pau. Vocês devem conhecer ele, que ele parece um gravetinho. Se ele está num galho, você não sabe bem identificar o que é o galho e o que é o bicho-pau, porque ele é idêntico, ele tem a mesma cor, ele tem o mesmo formato, ele é igualzinho àquilo. Então, para o predador conseguir pegar ele, é muito difícil. Uma outra adaptação evolutiva é o mimetismo, né, que espécies diferentes têm aparências semelhantes. Aí eu coloquei também uma mariposa e uma borboleta. Perdão, uma mariposa e uma coruja. Se vocês forem perceber, as asas dessa mariposa são muito parecidas com o olho da coruja. E a coruja é um grande predador de borboleta, né, de mariposa. Dessa forma, ela consegue sobreviver melhor no meio ambiente, porque a coruja ela se confunde, ela não consegue perceber que ali tem uma borboleta. Ela olha e acha que é o olho de uma outra coruja. Então, basicamente é isso. Ficamos por aqui. Qualquer dúvida, só me chamar que a gente pode esclarecer. Beijo grande para vocês. Fiquem com Deus.